Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. No dia de hoje, a gente está aqui com uma convidada mega especial, a doutora Ana Carolina Torres, e a gente vai falar sobre um tema, além de importantíssimo, né? Algo que está super na moda também, que precisa ser conversado, precisa ser discutido e, acima de tudo, precisa ser esclarecido. Hoje o tema do nosso Juriscast é a mulher no mercado jurídico. Doutora Ana Carolina Torres, seja bem-vinda! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre uma satisfação estar com vocês. Legal, do lado de cá estamos eu, Thiago Facchini, e o meu colega Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, Facchini, bom dia, doutora. Show de bola! Para quem ainda não tem acompanhado os nossos episódios do Juriscast, nós somos um podcast jurídico. Você pode ouvi-lo durante o dia, a tarde ou a noite, onde quer que você esteja, na academia, no carro, no trânsito, em casa. Por isso esse nosso bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente sabe que os nossos ouvintes estão a toda hora, em todo lugar. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Como sempre, a gente tem uma pessoa do ramo jurídico, né, alguma referência em determinado assunto. E por isso estamos aqui com a doutora Ana, que é uma referência no assunto e ao longo do nosso papo vocês vão entender o porquê, caso ainda não a conheçam, né? Vamos lá. Doutora, como a gente está falando aí sobre a mulher no mercado jurídico e a gente tem tido cada vez mais espaço na mídia para a mulher como um todo, a gente tem discutido e falado muito, é um assunto que a gente pode dizer que hoje em dia é popular, a mulher na mídia, né, e o espaço e o direito que ela tem, né? Uhum. Hoje, né, eu queria saber da doutora, como é que você vê a mulher hoje no mercado jurídico? Porque, infelizmente, a gente sabe que, historicamente, né, o direito, ele tem uma associação quase que automática aí com falar sobre o doutor, sobre o Sim. advogado, né? Uhum. A advogada, em específico, na nomenclatura, acaba meio que ficando em segundo plano, mesmo que as pessoas não saibam que as mulheres já representam 51%, né? Já são a maioria, né? Já representam a maioria aí do público, né? Das profissionais da área jurídica, segundo um levantamento aí do Conjur em 2016. Como é que a doutora vê o cenário, né, para essas mulheres, para essas profissionais do direito hoje em dia? Como é que está e o que a senhora pensa sobre isso? Bom, não tá fácil. Eu acho que é importante contar um pouquinho da minha história, até para entender onde é que nós chegamos e o que nós temos feito, principalmente aqui no sul do país, né? Legal. Eu sou de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Eu comecei a minha carreira dentro de departamentos jurídicos de empresas. Felizmente passei por grandes empresas muito jovem. Trabalhava já na empresa antes de me formar. Quando eu me formei, tive a oportunidade de criar o departamento jurídico com 25 anos, né? Isso faz algum tempo atrás. Mas, enfim, o que naquela época... Né? Alguns meses, uns dias atrás. Quem me dera. Mas, enfim, naquela época... Na verdade, o que acontecia quando não corria alguma coisa bem na minha carreira, por algum motivo, alguma oportunidade não me era dada, alguma situação assim, a minha tendência natural era pensar que a culpa era minha. Pura e simplesmente, né? A culpa era minha, alguma dificuldade minha, alguma incapacidade no momento, enfim. Na verdade, nem pensava sobre esse conceito de ser mulher. Na verdade, eu ficava até bem quietinha para, de repente, ninguém nem prestasse atenção, nem percebesse da minha condição, né? Sim, esses era meses muito atrás, às vezes, talvez fosse um tabu, né, falar sobre isso. Não, era horroroso, na verdade, entendeu? O conceito de feminismo era o feminismo de queimar sutiã, era o feminismo de que não gostam de homens, né? Então, assim, muito pesado. Era uma situação muito pesada. E, na verdade, a ideia corrente, que infelizmente ainda existe muito forte, é que ser feminista é feio, certo? E isso é o grande paradigma que a gente tem que
quebrar. E o principal, que o trabalho todo já foi feito no passado. Que quando as sufragistas conseguiram um voto, quando isso já teria sido feito, e hoje nós não temos mais problema nenhum. Afinal, a gente, uma média de anos de estudo por gênero no Brasil, que teve em 2013, o IBGE fez uma análise, as mulheres têm em média 7,9 anos de estudo, enquanto os homens têm 7,5. Então, assim, se a mulher estuda mais, se ela já é maioria no mercado de trabalho, a gente não tem mais esse problema. E isso era o conceito pacífico. E realmente eu posso te dizer com muita tranquilidade, Tiago, que era essa a ideia que eu também tinha. Certo. Então, assim, sim, nós podemos, e acabou o assunto. E quando acontecia alguma coisa, o problema era eu. Definitivamente era alguma situação de alguma falha minha, antes de qualquer outra coisa. Era uma percepção tua, assim, você se via dessa forma, assim, não só o ambiente talvez te forçasse a se ver assim, você também se via levada como... a crer que não, o fato de ter mulher capaz. Na verdade, é estranho, porque a gente sequer pensa sobre isso. Uhum. Quando acontece alguma coisa, é como se sempre foi assim, ou é assim mesmo, ou tu não percebe esse machismo, que é o que eu sempre falo, que é o que é mais difícil de lutar. Quando tu estás numa guerra civil, tu sabe o que fazer para te defender. Quando são pequenas situações urbanas, é muito mais difícil a defesa. E é isso que acontece em relação ao feminismo, Tiago, e as situações de não empoderamento feminino. É tão sutil, é tão singelo, é tão delicado a situação, que tu te coloca numa situação que a culpa é tua, sabe? Sem querer entrar no assunto, mas vamos falar de violência sexual. Não, mas a culpa foi minha, eu que estava de saia curta, ou enfim. Então, assim, esses são os detalhes que prejudicam. Entendi. Mas, desculpa. Não, fica à vontade, continua o teu raciocínio. Um dia eu ganhei um livro chamado Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é a executiva, a mais alta executiva do Facebook, tá? Ela havia dado uma palestra, e esse livro eu aconselho a todos lerem, homens e mulheres, porque ele realmente muda a maneira, o mindset, muda a maneira que tu pensa. E o nome é Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. O que aconteceu? A Sheryl, mega, ultra, power, poderosa, né? Ela foi convidada a dar uma palestra para o TED, muito bacana também que vocês assistam essa palestra, é super fácil de achar no YouTube, tem legendado, bem tranquilo. E essa palestra, quando convidaram ela, muitas pessoas disseram para ela, que é? Tu vai dar uma palestra sobre mulheres, sobre o mercado de trabalho, tu é louca, tu vai ficar estigmatizada, isso vai ser um problema. E ela foi perguntar, então, para o chefe dela, né, que é o dono do Facebook, e ele disse para ela perguntou para ela, o que tu faria se não tivesse medo? E ela resolveu, então, fazer essa palestra. Essa palestra foi um sucesso, milhares de pessoas no mundo inteiro já assistiram. Eu já assisti umas 500 vezes, mais ou menos. E a partir desse TED surgiu o livro. E o livro, ele é fantástico, porque, na verdade, assim, sai da história do vitimismo, Tiago, que é exatamente a questão que eu acho que hoje, na minha percepção, prejudica a tentativa que nós temos de equalização entre homens e mulheres, tá? No momento em que eu assumo minha responsabilidade, que as minhas atitudes é que fazem a diferença no comportamento, eu consigo mudar esse comportamento. Legal. E ela sai completamente do vitimismo, entendeu? É muito, muito, muito importante. Muito interessante. Fazendo aqui uma relação, né, com base nessa tua experiência, nessa tua percepção e nesse teu tempo já de imersão nessa temática, você começou aí falando da tua experiência lá atrás. Isso. Eu queria agora fazer essa relação, assim, considerando tudo isso, esses acontecimentos que de fato acontecem em todas as áreas, né? Você vê o direito como uma área mais, menos, na média?
com relação a esse respeito, essa equalização do direito feminino. O direito é uma área muito machista, na sua opinião? Sim. Dia 8 de março, o Jota, que é um J.info, que é uma publicação, fez um artigo fantástico chamado Não é Mimimi. Tá? E na verdade o que eles trouxeram de informações e de dados é assustador, certo? Mais de metade dos escritórios são operacionalizados por mulheres, ok? Não, ok, isso é o que a gente vê todo dia. Vai fazer uma audiência, tu vai ver mulher direto, tu liga pro escritório, mulher direto. Só que agora tem um detalhe. Apenas 1 em cada 10 sócios sêniores dos escritórios grandes são mulheres. Opa! O que está acontecendo aí? Na verdade, existe um teto de vidro. E é um teto de vidro, Thiago, que eu quero trazer, que não é um teto de vidro só por culpa dos homens machistas, da sociedade, dos porcos chauvinistas, não é nisso. É um teto de vidro imposto pela própria mulher. No momento em que ela se boicota, que ela se sabota, entende? E é isso que a gente tem que trazer. A gente tem que fazer uma revisitação do feminismo, porque a mulher líder, ela tende a ser visto como mandona. Não é positivo a mulher líder. O homem líder é bacana, ele é show de bola. A mulher líder é a louca, é a mandona, isso é que tem que mudar. Né? A menina que é líder, ela é essa aí é metida, né? Eu sempre fui metida, então tá tudo bem, eu nunca tive muito problema com isso, né? Mas não é legal, não é bacana tu ser a metida. Só que isso são características de liderança que não são alimentadas nas meninas, e por não serem alimentados, não tornam elas futuras líderes. Tu entende? E o direito tá nessa mesma linha, não tá, é abatida, o direito representa o mercado de trabalho como um todo. Não é diferente, sabe? Como os escritórios, nós temos uma grande demanda e tal, tem algumas informações muito curiosas. 2/3 dos executivos sêniores dos grandes escritórios têm filhos. Apenas 1/3 das executivas têm filhos. Então, são várias informações que tu começa a dizer assim, poxa, essa decisão entre vida pessoal e vida profissional, aparentemente o homem não tem tanto, não é uma situação tão difícil de administrar quando é mulher, entende? Então tem algumas coisas bem interessantes. Mas a boa notícia é que tem muitos escritórios agora, grandes escritórios, que estão efetivamente percebendo isso. Até por interesses comerciais, tá? Vou ser bem sincero, na verdade existem várias pesquisas que as empresas que têm mulheres nos seus cargos de gestão melhoram seus resultados, tá? Com 30% de líderes femininas, incremento na margem líquida chega a 6 pontos percentuais. Certo? E também pelas empresas que contratam esses grandes escritórios, muitas delas já têm políticas de gênero. E o que faz? Um dos requisitos lá na RFP para contratar o escritório é a quantidade de mulheres no board do escritório, né? Então, está havendo movimentos. Legal, mas não são movimentos que são de graça, entende? Eles não vão acontecer por si só. Porque se a gente continuar esperando organicamente a equalização da desigualdade salarial, nós vamos ter em 2085 não vai ter mais desigualdade salarial. Se organicamente nós aguardarmos as mulheres ocuparem 50% dos cargos de diretoria, isso vai acontecer em 2126. É uma luta constante e diária, né? E mais, assim, é uma luta nossa conosco. Muito fantástico, assim, porque a gente não espera nada de ninguém, a gente tem que mudar a si mesmo, né? Sim, tem uma frase, inclusive tua, né, de tua autoria, que diz o seguinte: o machismo está nos pequenos detalhes e por isso é tão difícil de combater. E nem sempre o machismo vem só dos homens, pelo que você fala, né? Às vezes a gente tem aí vocês mulheres talvez tenham uma carga histórica aí que vem junto, né?
Vem junto, vem da própria mulher. Por isso que eu falo tanto, assim, e chego a me emocionar quando eu falo sobre o livro da Cheryl, de quanto ele mudou realmente a minha vida. Porque ele fez eu perceber o quanto eu mesma era machista. Tem uma parte fantástica que ela conta de uma história de sentar à mesa. Ela tem vários insights fantásticos, né? E o sentar à mesa é um bem importante que ela traz. O que ela fala? Ela conta uma vez em que ela estava recebendo grandes executivos, né, lá no Facebook. Chegou homens e mulheres. Os homens todos sentaram na mesa principal. Era uma sala de reuniões com a mesa principal e mesas laterais. As mulheres todas sentaram na mesa lateral. E ela chamava: venham, sentem aqui comigo. É importante, venham aqui. E elas faziam um sinalzinho que não, estava bem onde elas estavam. Qual é o problema disso? Aparentemente nenhum, né? Elas estavam sentadas ali, estavam participando da reunião. Mas a questão é que ninguém vira presidente de uma corporação sentando na mesa ao lado. Certo? Existem posturas tuas como pessoa, como mulher, de empoderamento, e é teu, é pessoal. Ela estava sendo convidada para sentar na mesa principal, mas elas não queriam. Porque em algum momento histórico de uma formação, aquilo ali não pegava bem para a mulher. E aí que tá a grande sacada. Então, o que começa? Tu começa a ler o livro, enfim. O que eu percebi, por exemplo, que eu fazia? Eu, que já tinha passado por tudo que eu passei, enfim. Eu percebi que nas reuniões de negócios eu dava muito mais atenção quando os homens falavam do que quando as mulheres falavam. Eu fiz isso. Imagino que os outros não fazem. Eu me pego, às vezes, dizendo: aquela lá é uma louca. Por que eu tô fazendo isso, entende? Por isso é a sutileza. E o machismo vem de todos os lados. Nosso também. E daí é que é a questão, assim, que eu realmente luto muito contra, é não botar esse papel contra os homens. Entendeu? A gente tem que fazer o nosso trabalho de casa primeiro. É como se fosse máscara de oxigênio quando cai no avião, sabe? Quando eles contam, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude o outro. É uma questão evolutiva, né? Exatamente, porque quando tu tá sabendo que tu tá e tá sabendo o que tu tá fazendo, tu vai ter condições muito melhores de ajudar o outro também a superar a situação. Falando em evolução aqui, o Antônio estava até aqui me cutucando que ele tá doido para falar. Então, já que a gente está falando disso, a partir do momento assim que a mulher advogada ela percebe que ela está sendo vítima de machismo no trabalho, como que ela pode reagir? E no sentido contrário, né, o advogado, quando ele percebe que ele está cometendo machismo, que tipo de atitude ele pode evitar para que esse tipo de situação não aconteça? Olha, a mulher é uma questão muito de posicionamento pessoal, né? De saber até onde tu vai, até onde tu vai aceitar essa situação também, né? Porque, de novo, vamos lá, os detalhes. Vamos dar um exemplo ridículo de machismo do dia a dia, tá? Uma coisa super simples. Inúmeras vezes eu sou advogada da empresa, tá? Eu sou executiva da empresa, eu sento à mesa com vários outros executivos, olham para mim e perguntam: tu faz a ata para nós? Não é pela questão do cargo que eles querem, por ser jurídico. Não, eles querem porque naturalmente a mulher tem esse viés de ela vai prestar a assistência da reunião. Qual é que é a posição adequada? Só que tu tem que estar muito bem contigo mesmo para fazer isso, entende? É isso que é importante a gente ter esse caminho. Tu tem que saber o que tu tá fazendo para tu poder dar esse tipo de resposta, como por exemplo: desculpa, mas eu vou ter que dar assessoria jurídica agora, eu não vou ter condições de fazer ata ao mesmo tempo. Porque a tendência natural da mulher é ir lá e fazer ata. E não tem problema nenhum se um dia ela fizer a ata. Não tem problema, não é errado não fazer ou deixar de fazer. A questão é: por que é ela que vai fazer? Então vamos estabelecer um rodízio, cada um faz uma semana ata, enfim. Mas não, isso cria um estereótipo. E o homem daí eu acredito, daí fica mais difícil, né? Como é que eu vou te dizer? Ele tem que tentar o máximo de vezes possível entender como é que funciona essa questão do feminismo no dia a dia. Porque eu imagino que deva ser muito difícil para vocês entenderem isso.
E de coração aberto eu falo isso. Por quê? Porque da mesma forma que para mim, que tenho pele clara, é muito difícil entender um preconceito racial. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Tem que ler, tem que entender, tem que estudar, tem que ter muita empatia, né? Eu acho que a empatia é o primordial, é pensar se tu gostaria que fizessem isso contigo, né? Então, esse é o melhor caminho, que é o caminho, como eu sempre falo, do hashtag muito amor envolvido. Enquanto líder, assim, aqui no ProJuris eu também tenho uma equipe composta de homens e a maioria da minha equipe são mulheres, né? Então acho que empatia é a palavra. Se não sabe por onde começar, a gente começa, na minha sugestão, minha opinião pessoal, a gente começa pela empatia, porque enquanto líder eu não posso tratar uma pessoa diferente da outra, e eu não posso tratar uma pessoa de um jeito diferente como eu gostaria de ser tratado, independente de qualquer outro fator, mas é um exercício diário, óbvio. Quanto mais a gente repete algo, mais fácil fica ter isso no nosso dia a dia, ter isso transformado num hábito. Mas acho que para quem, como homem aqui falando com outros homens, para quem ainda não tem essa preocupação ou não parou para pensar nisso, ou até para aqueles homens que veem de maneira errônea ou limitada o feminismo como algo relacionado à supremacia feminina. Isso. Acima de tudo, acho que é uma diferença de visão, uma visão incorreta sobre o tema, né? O feminismo, ele luta pela equiparação, né? Do direito, do respeito entre homens e mulheres, e para você, homem, que assim como eu precisa lidar diariamente com esse tipo de situação, acho que empatia é a palavra certa. Antes de qualquer frase, de qualquer decisão, de qualquer coisa, você teria esse mesmo comportamento se fosse outra pessoa, outro gênero, outra coisa. Enquanto a resposta for sim, tá tudo certo. Você está tratando todo mundo igualmente. Isso mesmo, exatamente, é bom tu trazer esse conceito, né, porque feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é a supremacia masculina, o feminismo é tentar garantir que uma porta que está aberta para um homem também esteja aberta para uma mulher. No final é isso que se procura, né? E é legal, assim, da minha visão, é um processo de educação legal, porque legal no sentido de interessante, porque a palavra feminismo, sem qualquer análise dela, parece, né, e tem relação com esse desconhecimento a respeito do tema, parece realmente o contrário de machismo, né? Então ambos parecem extremos de uma linha, e de fato não devem ser, né? A gente tem que sempre buscar a equiparação, a igualdade, o respeito, o mútuo e contínuo. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Antônio, tens algo aí para nós? Então, a gente já constatou, né, que o machismo existe, especialmente no direito, né? Mas ainda assim, a doutora tem uma carreira de sucesso já. Eu queria saber, né, até chegar nessa carreira de sucesso, até chegar no ponto em que você chegou, alguns obstáculos assim que apareceram na tua frente, especialmente obstáculos que um advogado homem não teria. Olha, como eu te disse assim no início da minha carreira, eu não pensava muito sobre isso, tá? Olhando para trás, até é interessante assim analisar o quanto talvez tenha sido mais difícil para mim, em função de ser mulher, em função de ser jovem ainda no início da carreira, né? Parece que junta tudo, assim, né? Mas enfim. O que eu posso te dizer? A minha carreira começou em uma empresa, numa corporação, num ambiente corporativo, e continuou através de outras várias empresas, né? E sempre teve muito a ver com relacionamento. E isso talvez tenha sido uma característica minha que não é tão comum nas mulheres, né? As mulheres não tendem a fazer tanto network quanto os homens. Né? Por quê? Porque talvez acumulem mais funções em casa e com os filhos, acabam tendo menos disponibilidade de tempo, enfim.
Mas isso sempre, eu tenho certeza que até hoje foi o grande impulsionador da minha carreira, a minha capacidade de gerar oportunidades, de conhecimento, de conexão com as pessoas, de desenvolvimento de equipes, enfim, através dessas conexões. E isso é o que eu tento hoje passar para as mulheres mais jovens ou as mulheres que tentam entrar assim e ter mais sucesso na sua carreira no mercado de trabalho. Eu considero isso meu fator primordial, além de muito trabalho, naturalmente, né? Porque eu tive uma gestação, eu tenho um filho de 9 anos hoje, eu fazia assembleia para alteração de estatuto quase na época de ganhá-lo. Eu voltei para trabalhar, ele não tinha 4 meses, com 1 ano, ele não tinha 1 ano, eu fazia MBA e ficava 2 dias fora por semana, mas enfim, não, isso foi talvez se eu tivesse sido homem teria sido mais fácil, né? Mas não fui e nunca me permiti que isso fosse motivo para que eu não fizesse as coisas. E esse é uma outra grande lição que a gente tem que passar, que não se permita que isso gere desculpa para que as coisas não aconteçam. Não é fácil, claro que não é fácil, mas ninguém disse que ia ser fácil também. Mas o importante é saber o que tu queres e correr atrás efetivamente dessa tua intenção. Legal. Desculpa, acabei cortando, continue. Imagina, não, certo, acabou. Bom, doutora, a gente, para quem está ouvindo agora, talvez seja ouvinte recente do Juriscast, nós lançamos também uma revista física, né, a revista ProJuris, e na edição de 2017 da revista, a gente acabou mencionando uma pesquisa mega legal realizada pela empresa Catalyst. Nessa pesquisa, né, a pesquisa constatou que empresas com mais diversidade na diretoria superam empresas com menos diversidade, né? Em 3 medidas financeiras. Então, a rentabilidade de capital de empresas com mais diversidade, né, costuma ser 53% mais alta. O rendimento de vendas costuma ser 42% mais alto. E o retorno sobre o capital investido costuma ser 66% mais alto. Né? A gente já imagina, é óbvio, tem relação com o nosso tema, mas qual o motivo em especial, qual deles, acima de tudo, faz ter esse resultado tão positivo para as empresas e para o mercado como um todo, na sua visão? Porque eu acredito que são seres que se complementem, né? Dia 7 de março, acho que foi um dia antes do Dia da Mulher, eu estive dando uma palestra na OAB sobre o assunto, e eu me lembro que estava assim, ó, o assunto da plateia era uma situação muito desagradável que havia ocorrido com a livraria Saraiva. Uma situação bem complicada, por quê? Porque houve um anúncio de que os livros sairiam com 50% de desconto para as mulheres no Dia Internacional da Mulher, e depois a identificação dos livros que teriam desconto eram livros vinculados à culinária, à fitness, algumas coisas assim, não vinculados às ciências como um todo, e não vinculados, por exemplo, ao direito. Vamos dizer assim, separaram livros, entre aspas, de mulher. Eu lembro que no dia nós conversávamos sobre, será que, porque foi um tiro que saiu pela culatra, eu entendo que a intenção da Saraiva foi a melhor do mundo, de fazer realmente uma campanha bacana, mas não teve a visão de hoje em relação à questão da mulher, certo? O que a gente conversando percebeu? Será que se tivesse alguma mulher, eu não sei, tá? Foi na hora uma discussão, será que tinha alguma mulher no board da empresa quando foi tomada essa decisão? Esse tipo de situações é que talvez fique mais fácil de administrar quando tu tem a outra visão, uma outra percepção, tu enxerga de um outro ângulo uma situação que está posta. Os homens enxergam de uma maneira, as mulheres vão enxergar de outra, e essa complementariedade é que vai fazer com que as empresas tenham mais sucesso, tenho convicção disso. Legal. Porque na verdade assim, ó, em nenhum momento a gente está dizendo assim, eu quero mulheres, eu quero que tenha 100% das mulheres no topo, porque vai ser um problema também, né? O que a gente traz muito é que todo mundo possa optar por ser o que é, porque para o homem também é difícil. Eu fico pensando, um homem que resolve ser do lar,
Eu imagino o tamanho do preconceito e o tamanho da dificuldade que ele vai ter. Assim, não, eu vou criar meus filhos em casa. O que ele vai passar de trabalho. Então, é isso que a gente quer trazer, que todos possamos, de uma forma ou outra, escolher tomar nossas decisões sem esses prévias determinações que a sociedade toma por nós. Legal. Pessoalmente, é tão gostoso falar falar sobre esse tema, né? A gente aqui no Juriscast, o propósito do Juriscast, obviamente, é conversar com pessoas relacionadas ao âmbito jurídico, mas em especial no tema de hoje, e com a experiência que a doutora tem, a gente está aqui ouvindo, interagindo, mas com um sorriso no rosto, porque eu particularmente estou me sentindo ajudando ainda mais nessa causa, educando, né, e levando essa mensagem adiante para a nossa audiência, que a gente sabe que é gigante, de milhares de pessoas. Então, às vezes, se a gente demorar um pouquinho para responder, talvez a gente também embasbacado aqui, né, assimilando tudo e mais, por mais que a gente já tenha uma consciência sobre o tema, assim, cara, é sempre muito legal a gente ouvir, interpretar e assimilar esse tipo de conhecimento e de informação que nada mais, nada menos nos torna seres humanos melhores. É que cai fichas, né? Cai fichas, tu lembra, poxa, aquela vez que eu fiz isso, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Começa a acontecer umas coisas assim, né? É isso mesmo. Inclusive por ser um tema muito universal, assim, né? Então, é possível até que a audiência se pergunte, um tema tão universal como o direito da mulher, porque a gente chamou especificamente a doutora Ana Carolina Torres para falar sobre. E para quem não sabe, a doutora Ana Carolina é uma das fundadoras do programa Women in Law Mentoring Brasil. A gente pode falar um pouquinho dele, Thiago? Claro, vamos lá. Quero. Conta pra gente, doutora, um resuminho do que é o programa, né? E quando e como que ele começou? Como é que foi essa história? Nossa, o Women in Law Mentoring Brasil, que é o WLM, que a gente chama carinhosamente, é o meu filho do coração, assim. Não é meu filho, mas é um amor eterno, né? O WLM realmente começou do livro, de novo. Um dia eu encontrei a Raquel, a nossa presidente atual, num evento, e ela me falou, tu já leu o livro da Charles? Já li. Nossa, eu sabia, porque nós precisamos sentar para conversar, enfim. E a gente começou, eu e mais outras 2 colegas, nós éramos 4 no início, bem no início, assim, o embrião mesmo, nos reunimos para sentar para conversar sobre esses papéis. Só que sentar para conversar e ler texto é muito, muito pouco palpável, né? E nosso interesse realmente era fazer a diferença. O que a gente passou que eu não gostaria que o próximo passasse, que a próxima advogada novinha, recém-formada ou ainda em formação passasse? Na verdade, assim, bem dentro daquele sentimento de empatia, né? Bom, a mulher não está chegando no final da sua trajetória porque acaba ficando no meio do caminho por diversos fatores. Eu quero fazer com que ela consiga ir mais adiante. Então, nós sentamos e conversamos, e enfim, surgiu a ideia de montar um programa de mentoria para jovens advogadas. Dentro de um conceito assim muito caseiro de vamos estudar, vamos tentar conhecer o que é isso, porque eu tinha participado de um programa numa empresa que eu trabalhei anteriormente, mas eu sou uma mentora, não tinha formação, nenhuma de nós tem uma formação. Agora até eu tenho um pouco, que eu fiz uma formação em mentor e fui acabando me especializando nessa área porque ela é apaixonante, né? Então, juntamos algumas profissionais de mercado sêniors, aproximadamente 9 profissionais, conseguimos uma profissional que trabalhava com essa área, tudo a título gratuito, tudo só realmente o nosso interesse em fazer esse mundo um pouco melhor. E convidamos 9 mentorandas, 9 meninas, 9 advogadas recém-formadas ou em formação. Na época tinha uma em formação, as outras já eram formadas, para que nós pudéssemos conversar com elas.
sermos mentoras delas. E esse projeto, ele acabou ficando muito maior do que a gente esperava, né? Nós estamos no segundo ciclo, agora mês que vem nós encerramos o segundo ciclo já com 18 mentoras e 18 mentorandas. A nossa ideia, então, a nossa meta, a gente montou já uma pessoa jurídica, que é o WLM, tá? Que é uma associação, e nós queremos chegar a 32 mentoras e 32 mentoradas. Nós estamos com muito acesso às faculdades de Direito. Ontem teve um evento fantástico aqui na PUC do Rio Grande do Sul, onde 2 mentoras e 2 mentoradas foram lá apresentar, né, o projeto. Foi um sucesso. A gente está procurando em eventos, artigos, notícias. Eu estou aqui conversando com vocês também para divulgar nosso programa. E em outubro de 2017 é que a gente quer realizar o primeiro congresso sobre o tema, um congresso internacional. Estamos organizando esse evento que vai ser fantástico, né? Que vai falar sobre diversidade. Por quê? Porque a gente tenta fugir muito desse nosso, falar assim, feminismo, tal, porque isso afasta as pessoas, né? Então a gente vai falar sobre diversidade nesse evento e dentro desse conceito que tu referiste de, poxa, por que vale a pena ter diversidade nas empresas? Ou nos escritórios, ou no que quer que seja. Vale a pena porque dá lucro. Dá lucro, dá resultados melhores, vai melhorar. Então, dia 5 de outubro, anotem aí nas suas agendas em Porto Alegre, vai acontecer o primeiro Fórum Women in Law Mentoring Brasil, Diversidade e Complementariedade, uma nova inteligência jurídica. Nosso interesse é fazer sucesso. E como faz para se inscrever? Ainda estamos só fazendo um save the date, tá? Só estamos divulgando assim, ainda não temos as inscrições, estamos atrás de patrocínio por enquanto, estamos em contato aí com os grandes escritórios. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também, pois a gente pode deixar meus dados, enfim, mas a ideia é fazer esse evento na Federação aqui em Porto Alegre, no Palácio do Comércio. Estamos fechando isso e fazer um grande movimento. Vai ser um evento de dia inteiro falando sobre essa nova inteligência jurídica. Percebam bem, a gente não está falando de feminismo, a gente não está falando de supremacia da mulher, a gente quer falar sobre diversidade e sobre a potencialidade dos resultados que podemos ter quando a gente conseguir unir esses dois gêneros de uma maneira igual, assim. Legal, e para quem está ouvindo, ficou interessado em qualquer um dos materiais que a gente conversou aqui, na descrição desse áudio, se você estiver ouvindo no YouTube, aí na descrição do vídeo, a gente vai colocar aí para você o link, né, para o livro que a doutora mencionou na sua conversa, o link para a revista ProJuris que a gente mencionou também, o link para você encontrar o WLM lá no Facebook, e conforme a gente tiver informações sobre o congresso aí de outubro, sobre diversidade lá em Porto Alegre, a gente também vai estar atualizando essas informações para que ninguém fique aí de fora dessas iniciativas tão legais. Doutora, como é que funciona então para quem estiver interessado em conhecer e participar do Women in Law Mentoring Brasil? Como que funciona para se inscrever e como é que é esse processo de coaching? Tá, primeira questão, assim, nós fazemos recebemos inscrições via Facebook, elas serão abertas provavelmente em junho ou em julho, então quem tem interesse, curte lá nossa página e acompanha os movimentos que nós iremos então abrir as oportunidades. Nós receberemos os currículos de mentoras e de mentoradas, faremos a análise então, num segundo momento será feita uma reunião presencial com todas, em que essas mentoras se apresentam para as mentoradas, uma pequena apresentação. Olha, meu nome é Ana Carolina, eu sou advogada há tantos anos, eu tenho um filho, eu trabalho em empresa, um pequeno resumo da tua história. Uhum. E a partir dali, as mentorandas, elas escolhem 3 nomes, são feitas as conexões entre elas para saber quem vai ser a dupla daquele ano. O programa trabalha por 1 ano, são encontros mensais, de aproximadamente 2 horas ou mais, mas a gente acaba sim falando durante o mês, com certeza, em que essa mentora ajuda a mentoranda a conquistar os seus objetivos profissionais. Legal. E o programa, a mentoria é diferente do coaching, eu acho que isso também é bem importante a gente trazer, tá?
O coaching, ele tem um processo diferente, no seguinte sentido, ele usa o que tu próprio tem, da tua condição, certo? Para que tu chegue às tuas próprias capacidades. Então, assim, o coaching, ele tem um papel de ajudar, fazendo as perguntas corretas, certo? Fazendo com que você mesmo descubra quais os caminhos que tem que tomar, ok? O que é o mentor? Não, o mentor é aquele que tem experiência, analisa a situação e dá uma diretiva de qual caminho tu vai tomar. Ele trabalha com a sua própria experiência. Por isso que o coaching não precisa ser alguém mais experiente que tu. O mentor, sim. Porque ele tem que ser mais especialista na área que tu trabalha para poder te dar opinião mais específica, te dar explicações. E é um projeto transformador, né? Porque em que uma pessoa com conhecimento, com experiência, com vontade de ajudar, apoia a outra a se desenvolver numa área de conhecimento, aumentar a segurança emocional, que é o grande gap que a gente percebe que existe, e se socializar em determinado ambiente, né? É lindo demais. Então, assim, a gente identifica claramente o desenvolvimento das meninas. É apaixonante, é libertador, eu diria. Legal. Doutora, então, para finalizar, a gente gostaria que você desse para as advogadas que estão ouvindo a gente 2 dicas de 30 segundos de mentoring que você percebe que são erros recorrentes, assim. Ok. Então, posso usar a Cheryl como um exemplo? Claro, vamos lá. Então, tá. Primeira questão, tá? Escolha um bom companheiro de vida. Certo? Por quê? Porque você nunca conseguirá fazer tudo sozinha. Ter um bom companheiro de vida, alguém que seja teu parceiro, que esteja ao teu lado, junto nas tuas conquistas, vai ser meio caminho andado para que elas ocorram, certo? Legal. E a segunda questão, feito é melhor que perfeito. Certo? Isso a gente tem que aprender. Mulheres tendem a exigir que só podem assumir um cargo depois que elas têm 100% dos requisitos cumpridos. Isso não é uma realidade para a maioria dos homens. Assuma a responsabilidade, aprenda, vá atrás durante o processo. Aceite que você tem capacidade para conseguir fazer as coisas que estão chegando na sua mão. Empoderamento, autoconhecimento, autoestima vai ser demais e você vai chegar muito longe, que é o que você merece. Tá certo? Show de bola! Então, muito obrigado, doutora, para você que nos acompanhou até agora aqui no Juriscast. A gente tem certeza que você aproveitou cada segundo desse delicioso bate-papo, tá? Novamente, doutora Ana Carolina Tavares Torres, muitíssimo obrigado. Todos os contatos da doutora, todos os contatos dos materiais que a gente citou ao longo da nossa conversa vão estar na descrição. Mas, rapidinho, se alguém quiser falar com a doutora, qual é o jeito mais fácil de lhe encontrar? E-mail? Eu tô com meu e-mail pessoal, anacarolinatetores@yahoo.com.br, ou o e-mail do WLM, que é ana.carolina@wlm.com. Ok? Show de bola. Obrigado, doutora. Tá, imagina, foi uma satisfação ter conversado com vocês. Fico sempre à disposição aí, se surgirem questões após, fico à vontade para respondê-las. Com certeza a gente vai conversar em breve e muito. Tenho certeza que esse tipo de colaboração e de assunto precisa ser revisto recorrentemente para que a gente tenha uma aceleração nessa mudança cultural tão necessária no Brasil e no mundo, né? Combinado então, meninos. Estou à disposição. Um grande abraço, hein? Valeu. Show de bola, pessoal. O nosso Juriscast fica aqui por hoje. Daqui a uma semaninha, mais um tema jurídico para você. Antônio, últimas palavras? Primeiro, eu te agradecer por estar aqui comigo, agradecer, doutora, pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conhecimento também e pela paciência em conversar com a gente sobre esse tema. Legal, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que o seu dia continue sendo maravilhoso e até o próximo Juriscast, o seu podcast jurídico. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia.
Conheça mais em projuris.com.br.